Entre os nomes que marcaram a história do Dia do Fico, um se destaca pela astúcia, coragem e articulação. Guarde bem esse nome: José Clemente Pereira, advogado, político e fervoroso defensor da soberania brasileira. Não apenas desempenhou um papel decisivo nos bastidores do movimento, como também se tornou o líder prático da mobilização popular. Se Dom Pedro foi a voz que ecoou a decisão, Clemente Pereira foi o coração que pulsou por trás dela. Olá, meus irmãos, tudo justo? Sejam muito bem-vindos a mais um projeto original Blindagem Moral. Você vai se deslumbrar ao ouvir uma experiência única, feito de irmão para irmãos, os fatos que marcaram a nossa ordem. Aqui você irá acompanhar tudo de forma documental e adaptada para o grande público. Em breve estaremos também no YouTube Music, então não perca nenhum episódio a qualquer momento. A tarefa não era simples. Com o Brasil dividido entre o temor da recolonização e o desejo crescente de independência, a estratégia era muito clara: consolidar o apoio popular e fazer a pressão chegar diretamente ao príncipe regente. José Clemente Pereira, então presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, foi o principal articulador de um movimento inédito na história brasileira. Um abaixo-assinado com mais de 8.000 nomes. Vale lembrar que, numa época onde a população, em que mais da metade do Rio de Janeiro era escrava e analfabeta, ele conseguiu tal feito clamando para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Alteza, estas assinaturas não são apenas palavras. São um grito de um povo que não aceita a humilhação da submissão. Ficar é o seu dever. Ficar é o seu destino. O abaixo-assinado foi entregue a Dom Pedro no Palácio de São Cristóvão. No documento, os nomes não eram apenas de líderes políticos e intelectuais, mas também de cidadãos comuns, comerciantes, artesãos e militares. Representava o desejo de uma nação inteira. Sem dúvida, Clemente Pereira foi o rosto dessa empreitada, apresentando-se como porta-voz de um Brasil que se recusava a retroceder. Uma curiosidade é que haviam lojas maçônicas em funcionamento na própria corte do rei Dom João VI. Duas delas fundadas no Rio de Janeiro em 1815. Chamava-se Beneficência e São João de Bragança. O nome da segunda seria uma homenagem velada a Dom João, suspeito de ter conhecimento e tolerar as atividades da maçonaria nas dependências do Palácio Real. Um de seus ministros mais poderosos, Rodrigo de Souza Coutinho, o conde de Linhares, responsável pela mudança da família real portuguesa para o Brasil, teria sido irmão maçom. As lojas foram proibidas depois da Revolução Pernambucana de 1817, mas voltaram a funcionar em 1821. No dia 17 de junho de 1822, todas elas se congregam no Grande Oriente do Brasil por iniciativa de João Mendes Viana, o grão-mestre da Comércio e Artes do Rio de Janeiro, número 19. A data é considerada o momento em que a maçonaria fluminense rompeu definitivamente seus laços com o Grande Oriente de Lisboa e se converteu à causa da independência brasileira, seguindo o exemplo das lojas pernambucanas. O então poderoso ministro José Bonifácio foi eleito grão-mestre, mas seria substituído 2 meses mais tarde por ninguém menos que o príncipe regente Dom Pedro I, num golpe tramado pelo grupo rival de Joaquim Gonçalves Ledo. Venerado mestre, estão batendo na porta. A passagem de Dom Pedro pela maçonaria é meteórica. Iniciado na augusta e respeitável loja simbólica Comércio e Artes no dia 2 de agosto de 1822, com o nome de Guatimozim, foi promovido ao grau de mestre 3 dias mais tarde e elevado ao posto máximo da organização. Sim, o de grão-mestre, em apenas 2 meses, que exerceu a função por apenas 17 dias, em 21 de outubro. Se veio só pela curiosidade, vá embora. Embora inicialmente tenha buscado apoio na ordem para legitimar a sua posição política durante a independência, ele logo se sentiu ameaçado pela possibilidade de contestação por parte dos maçons. Em outubro de 1822, ele suspendeu as atividades maçônicas, percebendo que os questionamentos internos poderiam minar a sua autoridade como imperador. Meus irmãos, o futuro do Brasil depende desse momento. Se o príncipe partir, voltaremos à servidão.
Se ele ficar, seremos livres para construir nossa nação. O clima era tenso. As cortes portuguesas pressionavam para que Dom Pedro partisse imediatamente. Do outro lado, os brasileiros se organizavam em manifestações crescentes, exigindo que o príncipe permanecesse. José Clemente Pereira estava lá em todos os momentos críticos, organizando reuniões, mobilizando lideranças e, claro, articulando diretamente com a maçonaria, que via na permanência de Dom Pedro o primeiro passo para a tão sonhada independência. Às vésperas de embarcar de volta para Lisboa, em 1821, Dom João VI dera um sábio conselho ao filho Dom Pedro, nomeado príncipe regente. Pedro, se o Brasil tiver de se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Nessa frase havia 3 mensagens. A primeira: depois de todas as transformações ocorridas desde 1808, a independência brasileira parecia inevitável. A segunda: o processo de separação tinha de ser controlado pela monarquia portuguesa e pela Real Família de Bragança. A terceira e última mensagem dizia que Dom Pedro precisava evitar a todo custo que o novo país caísse nas mãos dos republicanos. Nas palavras cifradas de Dom João, eram esses os aventureiros que estavam fazendo a independência da vizinha América Espanhola. Caberia ao ministro José Bonifácio de Andrada e Silva pôr em prática o projeto de Dom João. Como líder dos monarquistas constitucionais, Bonifácio sustentava que, na hipótese de república, o Brasil mergulharia numa guerra civil e se fragmentaria em pequenas repúblicas rivais, exatamente como vinha ocorrendo na América Espanhola. Nesse caso, talvez o sonho da independência sequer se realizasse, porque ficaria mais fácil a Portugal controlar as diferentes regiões rivais e impedir que ganhassem autonomia. Só a permanência do príncipe regente no Rio de Janeiro garantiria a integridade territorial brasileira e o sucesso na luta contra os portugueses. Será possível que Vossa Alteza Real ignore que um partido republicano, mais ou menos forte, existe semeado aqui e ali, em muitas das províncias do Brasil, para não dizer em todas elas? Perguntava a Dom Pedro, o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira. Senhor, se Vossa Alteza Real nos deixa, a desunião é certa. O Partido da Independência, que não dorme, levantará o seu império, e em tal desgraça, ó, que horrores e de sangue, que terrível cena aos nossos olhos, Vossa Alteza. No próximo episódio, o pronunciamento, a análise da famosa frase. E aí, meu irmão, curtiu esse episódio? Tá gostando do nosso podcast? Cada play, cada compartilhamento, além de engrandecer o nosso trabalho, ajuda muito na performance para que mais irmãos ouçam esse trabalho que é feito com muita dedicação e carinho. Conta pra mim, lá no Instagram, @blindagemmoral, o que é que você tá achando desse projeto super original. Eu sou Ayrton Drau, mestre maçom, e vou te acompanhar nessa jornada. contribuíram para este episódio: roteiro e revisão, irmão Feliciano Filho, mestre instalado; Josefran Magalhães, mestre instalado; checagem, Rafael Torres, professor de História. Este podcast é uma produção original Blindagem Moral.